Atos capítulo 15, do verso 1 ao verso de número 5, diz assim: Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Vamos orar? Amado Redentor, Deus da nossa salvação, nós bendizemos o Teu nome. Agradecemos, ó Deus, o grande privilégio que podemos ter dominicalmente de nos reunir em Tua presença para adorar o Teu nome. E agradecemos, ó Deus, porque a cada domingo, a cada dia do Senhor, dia em que o Senhor convoca a Tua igreja a comparecer perante a Tua presença a fim de prestar culto, o Senhor nos fala ao coração por meio da palavra. Nós agradecemos porque o Teu Espírito nos conduz a toda a verdade. Nós agradecemos porque Ele ilumina os olhos do nosso coração, a fim de compreendermos, ó Deus, a Tua palavra, e mais que isso, Ele nos capacita a viver por ela. E, ó Deus, sabendo de tudo isso, que nos colocamos mais uma vez na Tua presença, rogando que o Senhor venha, Deus, falar ao nosso coração, que a Tua palavra venha mais uma vez nos instruir para a Tua própria glória e para o Teu louvor. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. A igreja do Senhor vai se expandindo. É isso que você está vendo em Atos dos Apóstolos. É essa a mensagem de Atos dos Apóstolos. Apesar das perseguições, apesar das dificuldades, o Senhor está edificando a sua igreja. E nessa caminhada que você percebe aqui em Atos dos Apóstolos, você vê que à medida em que a igreja vai crescendo, alguns problemas vão acontecendo até mesmo dentro da igreja. O primeiro deles você já percebe lá no capítulo de número 6, quando o grupo cresce e aí algumas viúvas começam a ser esquecidas na distribuição diária, e é por isso que a igreja tem que separar alguns homens, alguns oficiais, para servirem às mesas, pois os apóstolos iriam continuar pregando a palavra e se dedicando à oração. E é nesse contexto então que surge o ofício de diácono dentro da igreja do Senhor. Homens com dons da parte de Deus para servir a igreja, para cuidar da igreja, enquanto os apóstolos estão se dedicando à palavra e à oração. E à medida em que o livro vai avançando, nós vimos que os apóstolos que estão plantando igrejas elegem presbíteros na igreja. Daí a pouco você não vai ter mais a figura de apóstolo. Os apóstolos vão morrer e o que vai restar na igreja são dois ofícios: presbíteros e diáconos. E estes dois ofícios, eles vão se dividir fazendo tudo aquilo que os apóstolos faziam no início da igreja cristã. É importante então notar essa primeira dificuldade da igreja com o crescimento, porque agora, no final da primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé retornaram para a igreja de Antioquia, certo? Foi isso que nós vimos, aquela igreja que havia mandado estes irmãos para a missão entre os gentios, recebe de volta agora os missionários. É isso que você percebe aí no versículo de número 28 do capítulo 14, olha aí comigo. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Eles permanecem então ali naquela igreja, e alguns estudiosos entendem que eles
passam pelo menos um ano de volta com a igreja de Antioquia. Até então, os problemas enfrentados pela igreja foram aquele de crescimento, onde algumas viúvas começaram a ser esquecidas, eles logo sanaram o problema elegendo diáconos, e depois, basicamente, o problema que a igreja começou a enfrentar foi um problema externo, foi um problema de perseguição. Paulo ia numa cidade, entrava na sinagoga, pregava a palavra de Deus, alguns criam, a perseguição se levantava, e aquela igreja naquela localidade acabava também sofrendo por isso. E é por conta de tudo isso que Paulo e Barnabé, antes de retornarem para Antioquia, voltaram em cada uma daquelas cidades para fortalecer a fé dos irmãos e eleger presbíteros dentro da igreja. Foi isso que nós vimos aqui alguns sermões atrás. Então, os problemas eram externos. Agora há uma controvérsia dentro da igreja. É isso que você vai perceber a partir do capítulo de número 15, nos versículos que nós lemos. E a partir desses versículos aqui, do versículo 1 até o versículo 5, você pode aprender a respeito de duas realidades da igreja local. Quais são essas realidades que você percebe aqui nesse texto? Veja bem, a primeira delas é que a igreja local precisa de pastores e mestres que sejam fiéis. A igreja local precisa de pastores e mestres que sejam fiéis. Veja o que está acontecendo aqui. Não passou muito tempo desde que Paulo e Barnabé haviam voltado para Antioquia, e o verso de número 1 do capítulo 15 vai dizer o seguinte: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Alguns homens, alguns judeus que haviam se convertido, mas que ainda não tinham abandonado as cerimônias do Antigo Testamento, eles chegam ali naquela cidade e começam a ensinar. E ao que parece aqui pelo texto, estes irmãos que estão ensinando não são irmãos que foram eleitos pela igreja para serem presbíteros. Eles são mestres autoproclamados. São homens que entendiam de forma diferente a questão da salvação, da justificação, e agora eles passam a ensinar a igreja, diferente de Barnabé, que em outro tempo, tempos atrás, havia sido enviado para ajudar aqueles irmãos ali de Antioquia. E vocês vão recordar disso aqui em Atos dos Apóstolos. Quando o evangelho chega em Antioquia, a igreja de Jerusalém, mais do que depressa, envia Barnabé, que vai estar ali com aqueles irmãos durante algum tempo. Estes irmãos aqui estão colocando um grande peso sobre a igreja, estes que estão ensinando que eles deveriam se circuncidar. E por que eles colocavam peso? Qual é o peso? O peso vem por conta do ensino herético. O ensino herético era que aqueles que criam em Jesus Cristo, para que pudessem ser salvos, deveriam se submeter à circuncisão. Foi o que você leu aí no versículo 1. Nós sabemos que a circuncisão era um ritual que Deus ordenou no Antigo Testamento, no povo da Antiga Aliança. Quando Deus chamou Abraão e deu a ele o sinal da circuncisão, dizendo que todos os meninos nascidos dentro do povo de Deus deveriam então receber esse sinal. Mas no Novo Testamento você tem Jesus, que é circuncidado, e que mais à frente, quando envia a sua igreja a proclamar a mensagem, não vai dizer mais para a igreja circuncidar as pessoas, mas o sinal de entrada na igreja é outro, é o batismo. Aqueles que criam em Jesus Cristo eram então submetidos ao batismo cristão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batismo que toma o lugar da circuncisão. Você vai olhar na Bíblia, sobretudo na Epístola aos Hebreus, o autor dizendo que todos os rituais do Antigo Testamento eram uma sombra daquilo que haveria de vir. É por isso que esses rituais eles cessam, mas aquilo que era simbolizado pela circuncisão continua presente no batismo. Então agora quem crê em Jesus é batizado, mas estes judeus, estes homens que estão há vários anos circuncidando seus filhos, parece que não conseguiam entender essa mudança de sinal, e eles continuavam a insistir no cumprimento dessas leis, de leis
cerimoniais. E por que eu estou chamando isso de heresia? O que não era heresia no Antigo Testamento se torna uma heresia no Novo Testamento. Porque a salvação é pela fé em Jesus Cristo. Estes homens estão vinculando a salvação ao cumprimento da lei. Veja de novo, versículo 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Eles estavam atrelando a salvação do homem a um rito que Deus de fato tinha instituído, mas que havia cessado para a igreja do Senhor. Quando alguém coloca qualquer condição que não seja a fé em Jesus Cristo para que haja salvação, isso se constitui numa heresia. E todas as heresias que dizem respeito à salvação e que tiram de Jesus Cristo o mérito de ser o Salvador, vão colocar peso sobre as pessoas que querem ser salvas, porque vai depender daquilo que as pessoas fazem. Por isso que eu estou chamando aqui então de peso o que estes homens estão fazendo. Eles precisariam se submeter às obras da lei, e este era um ensino totalmente distinto do ensino de Barnabé e de Paulo, que pregavam, e que nós estamos vendo aqui em Atos o tempo todo, a salvação pela fé em Jesus Cristo. E é por conta disso, dessa discrepância aqui de ensino, que quando você olha o versículo 2, a parte A, você lê o seguinte: tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles. Veja o que está acontecendo aqui. Paulo e Barnabé se levantam na igreja e começam a contrapor o ensino, o falso ensino. Eles começam a discutir com aqueles homens. Eles começam então a demonstrar que aquilo que aqueles homens estavam ensinando estava errado. A salvação não dependia de cumprir obras da lei, a salvação dependia do Senhor Jesus Cristo. E talvez você diga: pastor, mas isso não está no texto. Não está claramente aqui no texto. Você deduz isso de toda a pregação dos apóstolos até então. É por isso que eles se levantam para discutir contra aqueles que têm uma pregação totalmente diferente da deles. A salvação não é pelas obras da lei, a salvação é por meio do Senhor Jesus Cristo. Eles estão o tempo todo apontando para essa exclusividade de Cristo na salvação do pecador. E é por isso que o texto e os termos que são usados aqui apontam para uma contenda e não uma pequena discussão. Ou seja, houve um debate bastante acalorado, um debate bastante acirrado com os falsos mestres. E é por isso que eu disse que esse texto nos ensina uma realidade: igreja precisa de presbíteros, aqui colocados por mim como pastores e mestres fiéis, presbíteros fiéis, líderes fiéis, líderes que conhecem muito bem a doutrina e que amam o seu Senhor e que estejam a ponto de se levantar contra o erro e contra a heresia. Estes dois homens estão fazendo exatamente disso, e é por isso que quando você vai pegar Paulo, ao escrever a Timóteo e a Tito, e a descrever as qualificações dos presbíteros, ele vai dizer: o presbítero precisa ser apegado à doutrina. Veja comigo, abra a sua Bíblia em Tito, lá no capítulo 1. Lembrando que Tito foi um jovem pastor enviado por Paulo para Creta, e lá em Creta ele deveria promover a eleição de presbíteros para aquela igreja. Quando você chega aqui no capítulo no capítulo 1, no versículo de número 7, o que você tem é o seguinte: porque é indispensável, veja a palavra que Paulo está usando aqui, porque é indispensável que o bispo ou o presbítero seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. E agora preste bem atenção: apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino,
como para convencer os que o contradizem. É indispensável que o presbítero seja assim. Por quê? Porque se levantam falsos mestres lá na igreja de Antioquia, e os presbíteros que estão ali, aí você fala, mas eles não eram apóstolos? Lembre-se de Pedro, quando escreve a sua epístola, dizendo aos presbíteros: rogo aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles. Estes homens também estão cumprindo a função de presbíteros, os apóstolos. Veja então que se levanta a heresia, são eles que contrapõem. E agora Paulo está escrevendo, veja o restante da leitura a partir do verso 10. Por que precisa ser assim? Por que estes homens precisam ser apegados à doutrina? Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores. Agora veja os enganadores que ele destaca aí, especialmente os da circuncisão. Era exatamente o assunto que estava acontecendo lá. Paulo está dizendo, os presbíteros precisam ser apegados à doutrina, porque tem muita gente ensinando heresia, principalmente esse pessoal que fica ensinando que precisa circuncidar para ser salvo. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho exato, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. Se os presbíteros, se os pastores da igreja não forem apegados à doutrina, assim que o erro se levantar, ele toma conta da igreja. Não vai haver quem contraponha, não vai haver quem faça o que fez aqui Paulo e Barnabé, se levantam e discutam o assunto, e façam que os falsos mestres parem com o seu ensino. Os pastores da igreja, e quando eu falo isso, eu estou falando do conselho da igreja, tanto o presbítero chamado de docente, que é o comumente chamado de pastor, quanto os presbíteros regentes, que são chamados só de presbíteros, todos eles são pastores da igreja. Os pastores da igreja precisam ser fiéis à doutrina, pois além de não exaltar o nome de Deus, o falso ensino tem o potencial de causar divisão e partido dentro das igrejas, porque quando as pessoas começam a dar ouvido ao falso ensino, você tem já um grupo que está pensando diferente do outro grupo, e isso vai dar briga, vai causar divisão, vai causar facção. Qual a primeira realidade a respeito da igreja que você então pode aprender nesse texto? A igreja precisa de pastores fiéis, a igreja precisa de mestres fiéis. E por que isso? Porque a igreja desde o início, irmãos, sofre com falsos ensinos. Jesus disse que isso ocorreria. Jesus disse que lobos penetrariam no rebanho, lobos em pele de cordeiro. E se a igreja até então estava sofrendo, como eu disse, com a perseguição, o falso ensino é muito pior do que a perseguição. Sabe por quê? Porque a perseguição, ela acaba por unir a igreja. É isso que você está vendo em Atos dos Apóstolos. A perseguição vinha, a igreja estava unida em oração, buscando a Deus, pedindo ao Senhor que dê intrepidez à igreja para enfrentar a perseguição. Mas o falso ensino traz disputa, faz com que irmãos se vejam como inimigos, cria partidos. O potencial de destruição do falso ensino é muito maior do que a questão da perseguição da igreja. E nós precisamos estar bem atentos para isso. Satanás usa de falsos mestres a fim de confundir o povo de Deus, a fim de dividir o povo de Deus, a fim de tirar de Deus a glória que lhe é devida, sobretudo quando o ensino afeta a doutrina da salvação exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. É isso que está ocorrendo. Era um ensino herético que dizia: vocês não precisam somente de Cristo, vocês precisam fazer algumas coisas, vocês precisam realizar obras, as obras da lei, vocês precisam de circuncisão. E é por isso, meus irmãos, que a igreja precisa levar muito a sério a doutrina.
É por isso que a igreja tem que levar em alta conta o estudo das Escrituras, gastar tempo olhando para esse livro precioso que o Senhor nos deu, onde existe a sã doutrina, aquilo que é chamado de sã doutrina pelo apóstolo Paulo. Agora, eu sei que há o perigo de, mesmo crendo na doutrina certa, que se tome atitudes erradas. É preciso ter zelo pela doutrina, mas é preciso ter o coração piedoso diante do Senhor, porque a glória é de Deus e não daqueles que ensinam. Lembra do relatório que foi dado à igreja nos versículos anteriores? O relatório era a respeito daquilo que Deus fez por meio de Paulo, daquilo que Deus fez por meio de Barnabé. Você vai ver uma igreja se dividindo aqui na Bíblia, não por causa de doutrina, mas por causa da preferência pelos obreiros. Eu sou de Paulo. Paulo ensinava direito? Sim. Eu sou de Apolo. Apolo não ensinava direito? Sim. Eu sou de Pedro. Está ali outro pastor fiel. E está a igreja dividida. Nós sabemos que isso pode acontecer, até mesmo em igrejas bem doutrinadas, ou que tem bons pastores. Mas esse tem que ser uma exceção. Isso acontece quando a doutrina é assimilada, mas não é praticada. Esse é um outro problema. Agora, a heresia, essa é terrível. Essa tem o potencial de destruir a igreja. Há muitos que afirmam que a doutrina é que divide. Não, a doutrina unifica. O que divide é sempre o falso ensino. Foi a doutrina a causa das igrejas se manterem unidas. Você olhar para a história da igreja, você vai ver que a partir do momento que os ensinos falsos começam a pipocar de um lado para o outro, a igreja tem que se definir doutrinariamente. Qual é a crença nossa, da igreja, que vai unir? Porque a igreja precisa ser una, ela precisa ser apostólica, ela precisa estar de acordo com a doutrina dos apóstolos e não com os falsos ensinos. E é por isso que presbíteros da igreja precisam ser bastante apegados à palavra de Deus. Então cabe aos presbíteros, vocês regentes e a mim docente, o cuidado primário para que o povo de Deus não seja enganado. Porque se uma igreja está desandando, a culpa é dos presbíteros. Na igreja presbiteriana começa a acontecer algumas anomalias de pensamento, porque alguns dizem assim: a igreja está indo mal, a culpa foi do pastor fulano de tal. Sim, eu creio que muitos pastores têm muita culpa quando a igreja vai mal. Mas onde estão os presbíteros? Que deixam o pastor fazer e acontecer na igreja, que não confrontam o pastor que está ensinando o que está errado. Onde estão os presbíteros? Pastores não mandam na igreja. A igreja é presbiteriana, a nossa. Ela não é pastoriana. Ela não é governada pelo pastor, ela é governada pelo conselho, pelos presbíteros. Então, você presbítero, estude, leve a sério o seu chamado. Você é chamado para ser apegado à palavra fiel. Você é chamado para ter o poder de convencer com a reta doutrina. Não negligencie o estudo. Primeiro da escritura e segundo da teologia boa, da sadia, daquela que nós subscrevemos como fé. Porque é triste perceber, por esse nosso Brasil afora, homens completamente despreparados para servir como presbíteros na igreja, porque não conhecem doutrina. Porque diante de um membro da igreja que traz algum problema, eles não têm a mínima ideia de como tratar e de como vão olhar para a escritura a fim de combater o falso ensino. E aí vão chamar para o pastor. Presbíteros precisam ser apegados, então empenhem-se em conhecer as escrituras, a fim de serem instrumentos no pastoreio da igreja.
Presbíteros precisam necessariamente conhecer as doutrinas bíblicas e ensiná-las. Isso não é uma opção. Isso é um qualitativo que Paulo usa para quando a igreja vai estabelecer presbíteros. Uma igreja com bons presbíteros, com presbíteros firmes na doutrina, é uma igreja sadia. É uma igreja que avança e que glorifica a Deus. Em breve nós teremos eleição de oficiais. Hoje pela manhã eu anunciei que o conselho convocou a assembleia para promover a eleição de oficiais da igreja. Igreja, vocês que vão votar, estejam atentos às qualidades bíblicas daqueles que vocês vão indicar, tanto para o diaconato como para o presbiterato. Olhe para a escritura, olhe para aquele que você entende que deve ser presbítero da igreja e veja se há de fato qualitativos ali, qualidades ali, para que aquele irmão seja submetido à assembleia da igreja, seja colocado por presbíteros. E por que é importante isso? De novo, Brasil afora, presbíteros são escolhidos por causa da sua posição social, por causa do seu status, ou por causa de quem gosta e de quem não gosta dele na igreja, ou talvez ainda porque ele já foi muito tempo diácono da igreja e está na hora de promovê-lo a presbítero, como se fosse patente. Não é. Observem os homens da igreja, observem as características, sobretudo o apego à palavra fiel e a aptidão para ensiná-la, porque o Senhor Jesus não é honrado, irmãos, quando uma igreja acredita em um falso ensino, e é por isso que presbíteros precisam ser fiéis. Jesus não é honrado quando é ensinado que é preciso algo mais para a salvação do que a crença na sua obra e naquilo que ele realizou. Nós precisamos somente do nosso Redentor. Se você está aqui nessa noite e ainda não entendeu o que é a salvação, ou que ainda acha que você precisa colaborar alguma coisa para a sua salvação, esse é um falso ensino. Este ensino traz peso sobre a sua vida, porque você não consegue simplesmente fazer o que é necessário para ser salvo. Creia em Jesus Cristo. Ele é o Redentor. Ele é o Salvador. Para a salvação, Deus não leva em conta as suas obras. Deus leva em conta a obra de Cristo. Deus não leva em conta o seu caráter. Deus leva em conta o caráter santo do seu Filho. Deus não leva em conta as suas boas intenções, mas a obediência efetiva de Jesus Cristo ao cumprir a lei no lugar de pecadores e se entregar naquela cruz maldita em lugar de transgressores da lei. Essa é uma verdade inegociável para a igreja do Senhor, e a igreja precisa estar apta a contrapor todos os erros que falam contra essa doutrina. Por isso a importância de bons líderes, de bons pastores, de bons presbíteros. Mas você percebe uma outra realidade nesse texto. Além de a igreja precisar de bons pastores, a segunda realidade que você percebe a respeito da igreja local é que a igreja local precisa estar em acordo com a igreja universal. Veja o que está acontecendo aqui no texto. O falso ensino chegou na igreja local, o falso ensino chegou na igreja de Antioquia. Ali em Antioquia, homens que se autoproclamam mestres começam a ensinar o erro. Paulo e Barnabé se levantam. Eles são mestres. Lembra que quando eles foram enviados para a missão, foi esse a qualificação deles? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Fala lá os nomes de todos, dentre eles Paulo e Barnabé, e o Espírito Santo separa estes dois para a missão. São estes dois então que se levantam, contrapõem o erro, mas você vê um pouco mais no texto. Você vê aqui que a igreja local, ela não vive de forma independente da igreja universal. Veja o versículo 2, a parte B. Resolveram que esses dois, Paulo e Barnabé,
e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia, Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Lucas está informando aqui então, que depois de esse primeiro combate de Paulo e Barnabé, a igreja resolve enviar estes homens até Jerusalém. O que eles têm para fazer em Jerusalém? Em Jerusalém há uma igreja. Em Jerusalém estão os apóstolos. Em Jerusalém estão aqueles que estão lançando os fundamentos da igreja do Senhor. E eles então são enviados para lá. Eles vão com o intuito de consultar apóstolos e presbíteros. E eu faço questão de frisar isso. Os presbíteros aqui em Jerusalém também já estão em franca atividade junto com os apóstolos, porque, como eu já disse, daqui a pouco os apóstolos cessarão. Se você ouviu falar de um apóstolo vivo hoje, esqueça, não existem apóstolos. Como disse alguém por aí, apóstolo bom é apóstolo morto. Não tem negócio de apóstolo vivo mais não. Mas os presbíteros estão aqui. Antioquia envia Paulo e Barnabé para consultar outros presbíteros, líderes da igreja que estão lá em Jerusalém. Não adiantaria a igreja de Antioquia tomar uma posição que fosse diferente do restante da igreja, porque a igreja não vive independente, ela não pode viver assim. A igreja do Senhor é una, ela é uma só, ela não é fragmentada, ela precisa estar unida pela doutrina. E então essa comitiva é composta desses dois irmãos e de mais outros da igreja de Antioquia. Veja que no verso 3, eles são enviados e na sua jornada até Jerusalém, eles têm oportunidade de passar por outras igrejas. Então até Jerusalém, eles passam pela Fenícia e eles passam em Samaria. Havia crentes ali, haviam igrejas ali naqueles locais. E o que eles fazem ali? Eles começam a relatar aquilo que estava acontecendo por meio do seu ministério. Veja o 3. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria aos irmãos. E aqui você nota a bênção que é a universalidade da igreja, ou a catolicidade da igreja. Porque onde a notícia de que há gentios se convertendo chega, a alegria. Jesus Cristo está sendo conhecido, a igreja está avançando, a igreja está em marcha, o nome do Senhor está sendo conhecido, a igreja onde está estabelecida e ouve essa notícia, vai ficando feliz. Irmãos de diferentes lugares, alegres por uma só razão: Jesus Cristo está sendo exaltado, Jesus Cristo está sendo conhecido, homens estão sendo levados à redenção pela pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E é importante novamente perceber que os apóstolos estão enfatizando não o seu próprio trabalho, mas enfatizando o que Deus fez por meio deles, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria aos irmãos. Veja o verso 4. No verso 4 eles chegam a Jerusalém, eles são recebidos. Os apóstolos e presbíteros daquele local de Jerusalém não se colocam aqui como pessoas acima deles. E veja, ali estão os apóstolos, mas eles recebem estes irmãos como seus pares. Veja o verso 4. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e de novo relataram tudo que Deus fizera com eles. Não há superioridade, não há uma casta elevada, não há apóstolo e presbítero, não. Apóstolos e presbíteros estão no mesmo patamar, do mesmo jeito que devem estar pastores docentes e pastores regentes, ou presbíteros docentes e presbíteros regentes. E por mais que infelizmente essa não seja a realidade de muitos lugares, até mesmo da nossa IPB, essa é a realidade bíblica.
E este é o ensino bíblico. Não existe uma casta superior. A nossa igreja, de novo, é presbiteriana, ela não é episcopal. Mas até mesmo na crença da igreja você vê algo diferente. Quando, por exemplo, há uma programação ou há um aniversário e não canta parabéns enquanto não chega o pastor, mas tem 5 presbíteros lá. Não, mas tem que chegar o pastor. Mas tem 5 pastores no aniversário. Não, mas o pastor ainda não chegou. Os próprios presbiterianos têm uma concepção errada de pastoreio. E com isso eu não estou menosprezando a mim e aos meus colegas, para os pastores docentes. O que eu estou dizendo é que o Senhor estabeleceu pastores para a igreja, que não são somente estes, mas o conselho da igreja, os presbíteros da igreja. E então eles chegam aqui e eles são recebidos como pares, informam mais uma vez o que Deus fez por meio deles. E aí quando você chega no verso 5, você percebe que o versículo 5 está falando ou dando a mesma informação do versículo 1. É como se Lucas estivesse aqui enfatizando no verso 1 e no verso 5 a mensagem que está contida entre esses 2 versículos. Porque o que você lê no verso 5 é o seguinte: insurgiram-se entretanto alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Ou seja, o falso ensino que começou lá em Antioquia também estava permeando a igreja lá em Jerusalém. Judeus que se converteram em Antioquia e que se agarraram na lei do Antigo Testamento também estavam em Jerusalém e estavam ensinando o mesmo ponto, o mesmo erro. E é necessário também pastores fiéis lá naquela igreja. E a igreja vai discutir isso. A igreja vai se assentar, pastores ou apóstolos e presbíteros, para discutir a respeito dessa questão. Isso vai a partir do verso 6 em diante, quando você vê o primeiro concílio da igreja reunido, mas esse é assunto para outro sermão. Por enquanto, o que você percebe aqui é que a igreja local não é a igreja de Cristo. A igreja presbiteriana da Praia do Canto não é a igreja de Cristo. Ela faz parte, mas ela não é a igreja de Cristo. A igreja presbiteriana do Brasil não é a igreja de Cristo. Ela faz parte. A igreja brasileira evangélica não é a igreja de Cristo. Ela está contida. A igreja de Jesus Cristo está presente em todo o mundo. A igreja de Jesus Cristo é composta por todos aqueles que professam uma fé genuína em Jesus Cristo, o Filho de Deus. A igreja local é importante, é uma expressão bendita da graça de Deus para conosco, que estamos aqui, recebendo pastoreio e ajudando, auxiliando uns aos outros no crescimento, mas nós somos parte de um corpo maior do que esse. E no decorrer da história, a igreja vai precisar, a igreja que está aqui em Atos, afirmar a sua catolicidade, ou a sua universalidade. É por isso que você tem no credo dos apóstolos a expressão: creio na Santa Igreja Católica, ou no nosso credo escrito aí na sua Bíblia: creio na Santa Igreja Universal. A igreja não é a de Jerusalém, não é a de Antioquia, não é a de Corinto. A igreja é católica, a igreja é universal. Então não ache que a igreja se restringe à nossa igreja local. Aqui nós temos de novo irmandade, comunhão, mas nós temos irmãos reunidos em vários lugares da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil e do mundo. Onde estão os missionários proclamando a Cristo, e onde há pessoas se convertendo, ali estão irmãos nossos, que fazem parte da mesma igreja. E aqui você já percebeu que eu não estou falando de denominação, eu estou falando da igreja invisível do Senhor. As denominações, elas têm o seu lugar, elas são importantes, mas elas estão no âmbito da igreja que nós podemos ver. E dentro delas estão aqueles que nem crentes são, a despeito de terem professado a fé em Jesus Cristo.
E isso causa bastante confusão na igreja. Mas foi assim que o Senhor disse que aconteceria. Nós precisamos estar atentos a tudo isso. Mas nós não podemos nos iludir achando que aqui nesse mundo nós conseguiremos ter uma igreja perfeita. É por isso que nós olhamos firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o dono da igreja. Porque quando tiramos os olhos de Cristo, como eu falei na semana passada, e colocamos os olhos na igreja, nós vamos embora. Não há o que fazer. Não há por que permanecer. O grande problema dos desigrejados é exatamente esse. Eles pararam de olhar para Jesus Cristo e começaram a olhar para os problemas e para os dilemas, achando que isso é igreja. Não, isso não é igreja. A igreja é gloriosa, ela é bendita, ela é do Senhor. É claro, nós estamos na igreja visível, enfrentando essa realidade. E para enfrentar essa realidade, Deus nos deu pastores, presbíteros que precisam ser fiéis. E de novo, o que vai unir a igreja universalmente é a doutrina. Eles estão de Antioquia a Jerusalém, e o que eles vão fazer lá? Eles vão perguntar: esse ensino procede ou não procede? Essa doutrina está certa ou errada? E quando nós olharmos para o concílio acontecendo, nós vamos ver que a decisão do concílio, ela tem por fim unificar a igreja, fazer com que a igreja caminhe em paz, firmada na doutrina. É por isso que a igreja de Cristo não pode estar em desacordo com a doutrina. Entretanto, talvez já tenha uma minhoquinha aí na sua cabeça, com o crescimento da igreja a partir de Atos dos Apóstolos, com vários séculos de história da igreja, com várias divisões da igreja, com várias divisões dentro do próprio protestantismo, que é a tentativa de reforma da igreja lá no século 17, século 16. Com tudo isso, nós temos várias denominações, nós temos várias igrejas. E é por isso que eu preciso aqui falar que nós falamos em unidade em dois aspectos. Na unidade da igreja de Cristo. O primeiro aspecto é o seguinte: a igreja de Cristo não é denominacional. Certo? O Senhor Jesus tem ovelhas na igreja presbiteriana. O Senhor Jesus tem ovelhas na igreja batista. O Senhor Jesus tem ovelhas na Assembleia de Deus. O Senhor Jesus tem ovelhas espalhadas em várias denominações. A igreja de Jesus Cristo não é denominacional. Essas denominações creem em pontos bem distintos e diferentes da fé. Se você olhar para uma e para outra, você vai ver, mas eles creem tão diferente, não é isso? Sim. Mas elas creem em pontos essenciais que as unem. Sobretudo, aquilo que foi resgatado pela reforma protestante e expresso nos 5 solas. Somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a Deus glória. E estes ensinos, eles colocam de um lado protestantes e do outro lado católicos romanos. Isso dentro da cristandade. A igreja de Cristo fiel, cremos ser aquela que está do lado de cá, oposta à igreja de Roma. Os 5 solas nos unem. E mais, o credo dos apóstolos nos unifica. Mas nós temos diferenças. Batistas e presbiterianos têm divergências doutrinárias. Batistas e assembleanos têm divergências doutrinárias. Assembleanos e luteranos têm divergências doutrinárias. E aí o pessoal vai falar: mas como é que a gente faz nisso tudo? Entenda que o que nos unifica é Jesus Cristo. É por isso que nós podemos dizer que nós temos irmãos que vão ser salvos, que fazem parte da mesma igreja, mas eles são diferentes do falso ensino. Então, o primeiro aspecto é esse. Mas há um segundo aspecto. Somos cristãos presbiterianos, não é isso? Dentro desse corpo de Cristo, onde tem várias denominações, a nossa se chama Igreja Presbiteriana do Brasil. E na Igreja Presbiteriana do Brasil não há espaço para pensamento diferente. Você pode ter um
assembleiano que é o seu irmão e vocês pensam em algumas coisas bem diferentes. Mas dentro da igreja presbiteriana não deveria haver pensamentos diferentes, porque nós somos uma igreja confessional. Nós cremos na Bíblia como regra de fé e prática, e nós cremos na confissão de fé e nos catecismos como uma exposição correta da doutrina. Qual é a doutrina que cremos? Aquela que está expressa ali. É por isso que pastores, quando são ordenados, prometem subscrever aquelas doutrinas. É por isso que presbíteros, quando são ordenados, prometem subscrever aquelas doutrinas. Não pode haver espaço dentro de uma igreja confessional para crenças distintas e diferentes. Não há liberdade na IPB para você crer diferente dos símbolos de fé. E igrejas que mantêm práticas que não estão expostas nos nossos símbolos de fé, estão em pecado. Saiba disso. Ah, mas eles são diferentes. Não, eles estão em pecado. Eles estão cometendo perjúrio. Porque eles prometeram ser fiéis à doutrina que nós professamos, que está nos símbolos de fé, mas na prática eles ensinam muitas coisas que nem de longe se parecem com aquilo que a IPB diz professar como fé. E o que mantém uma denominação de pé, meus irmãos, é a sua subscrição sincera aos seus documentos de fé. E é por isso que nós temos concílios que jurisdicionam a igreja. E é por isso que nós precisamos de homens fiéis para estarem nesses concílios da igreja, fazendo o que Paulo e Barnabé estão fazendo na igreja de Antioquia, se contrapondo ao erro. Porque o erro vai haver, o erro vai existir. Nós não vamos nos livrar disso tão cedo. Precisamos de crentes fiéis. E aqui eu estou falando de presbiterianos sinceros, de pessoas que concordam com a nossa doutrina e que se opõem àquilo que está sendo feito em desacordo com essa doutrina. Porque se queremos uma igreja unificada, isso vai ser feito pela doutrina. Deixar a igreja como ela está, cada um crendo da sua forma, dizendo que isso é uma pretensa união, nos mostra uma igreja dividida na prática. Porque na prática não há comunhão entre crenças tão distintas como nós vemos muitas vezes nas nossas igrejas. É pela unidade que precisamos do presbitério, sínodo e supremo concílio, e levar a estes órgãos da nossa igreja aquilo que está em desacordo com a igreja. É em nome da unidade. E aqueles que estão dentro da IPB, que não creem naquilo que diz a confissão de fé e os catecismos, que ensinam de forma contrária a tudo isso, são semelhantes aos judaizantes, a esses que diziam que a doutrina não era bem aquela. É lógico que você deve guardar as devidas proporções nisso que eu estou falando, porque os judaizantes estavam atacando diretamente a doutrina de Cristo e da salvação exclusivamente por Cristo, mas mudando o que tem que ser mudado, pouquinho aqui num nível menor. Aqueles que ensinam de forma contrária aos símbolos de fé, promovem o mesmo tipo de divisão, o mesmo tipo de separação. É preciso que nós tenhamos homens fiéis. É preciso que a igreja entenda a sua universalidade. Essas são as duas realidades que você vê aqui em Atos dos Apóstolos. Duas realidades que precisam ser evidenciadas na igreja local. Ela precisa de pastores e mestres fiéis. Então, sustente a seus pastores, ouça aí, presbíteros, em oração. Coloque estes homens diante de Deus. Peça a Deus que os mantenha fiéis, firmes na doutrina. Dê a eles a honra que lhes é devida. Busque ajudá-los. Busque incentivá-los. Busque animá-los. Submeta-se ao ensino. Se esse ensino está de acordo com a Bíblia, e no nosso caso presbiteriano, se esse ensino está de acordo com a Bíblia, como expresso nos nossos símbolos de fé, que é aquilo que nós definimos como doutrina que cremos. Pode até parecer ruim aos seus ouvidos, pode até parecer um ensino diferente daquilo que você acha que deveria ser,
Mas se o ensino é fiel e está em acordo com os documentos da igreja, submeta-se. Se você é presbiteriano, submeta-se. Honre os seus pastores. E tenha cuidado para não ser instrumento de divisão e separação, com pontos de vista que não tem a ver com as escrituras e que não tem a ver com aquilo que professamos como fé. Presbíteros, sejam fiéis. E aqui eu me incluo, pedindo a Deus a mesma misericórdia que Ele tem que ter de cada um dos presbíteros da igreja. Busque conhecimento do Senhor. Busque estudar seriamente a doutrina. Não negligencie o privilégio que Deus concedeu a você de ser um pastor do seu rebanho. Somos nós os responsáveis por ensinar o povo a conhecer e a exaltar o Senhor Jesus Cristo, aquele que nos constituiu subpastores do rebanho, que tem a Ele mesmo como supremo pastor. Ele é o pastor da igreja. A igreja local precisa estar em acordo com a igreja universal. Não perca isso de vista. Nós não somos uma seita. Nós não podemos ser constituídos como a seita da IPBPC. Não há salvação fora da IPBPC, está todo mundo errado fora da IPBPC. Não, isso é coisa de seita. Nós também não somos a seita presbiteriana do Brasil. Fora da IPB também está todo mundo no inferno. Não. Nós temos identidade, nós temos aquilo que nós queremos, mas nós não somos a igreja do Senhor. Nós fazemos parte dela. Não perca isso de vista. Não advogamos que a salvação está no presbiterianismo. A salvação está em Cristo. Não advogamos que a salvação está no calvinismo. Nesses debates que você vê na internet, tem algumas coisas que eu leio e eu chego a me irritar. Daqueles que dizem o calvinismo é o evangelho. Não, não é. Ele pode até estar em acordo com o evangelho, mas ele não é o evangelho. Jesus Cristo é o evangelho. Jesus Cristo é a boa notícia. Não perca isso de vista. Mas se você escolheu ser presbiteriano, se você escolheu fazer parte desse pequeno rebanho que está inserido nesse grande rebanho do Senhor, submeta-se ao ensino da sua igreja. Conheça a doutrina da sua igreja. Não busque confusão e divisão dentro da sua igreja, porque uma igreja unida doutrinariamente glorifica e honra o Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos ajude, que Ele nos mantenha fiéis, que Ele nos dê fome da palavra, que Ele ilumine o nosso entendimento, para que venhamos a conhecer cada dia mais a Escritura, para servirmos melhor a Ele, para sermos bênção dentro da igreja universal do Senhor.